queridos, nosso conteúdo de hoje é o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano aqui, na horizontal, eu tenho o eixo do x, tá? Que a gente chama de eixo das abscissas. E na vertical, eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo y, ok? O plano cartesiano, ele tem dois sentidos. O lado direito, eu tenho os números positivos, e o lado esquerdo, eu tenho os números negativos, tá? Ele é dividido também por quadrantes, sempre da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, desculpa. Então a gente começa lá, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ok? Sempre nessa ordem inversa, tá? A gente não começa primeiro, segundo, terceiro e quarto, não. É primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Como se a gente estivesse formando um quadradinho aqui, beleza? O plano cartesiano, a gente tem lá o eixo do x, né? A reta aqui do x, a gente tem do lado direito eu tenho números positivos e do lado esquerdo eu tenho números negativos. Para baixo eu tenho números negativos e para cima eu tenho números positivos no eixo dos y, tá? Bom, pra gente montar, né? Como se a gente estivesse brincando de batalha naval. Pra gente montar os pontos, né, que ele me deu aqui, ó, que estão aqui em verde, ok? Sempre o x primeiro e depois o y, x e y, tá? Então, aqui eu tenho 5 no x, 4 no y, menos 4 no x e 3 no y, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que ver quem ele me deu no x, certo? Então, se ele me deu aqui o 5 no x, eu vou achar o 5 aqui. Então, o 5 tá aqui e o 4 tá aqui no y, ok? Então, a gente vai pegar a nossa querida régua, tá? Bom, como que a gente monta, né? Porque eu já botei lindo aqui, todo colorido, montadinho, já pra facilitar a nossa vida e no vídeo não ficar muito longo. A gente vai fazer como se fosse uma cruz, tá? O preto, beleza? Se eu colocar a régua aqui, ó, eu dei o espaçamento, a distância, né, de um pro outro de 1 centímetro, tá? Mas nada te impede de dar mais ou menos espaço, tá? O correto mesmo seria 1 centímetro para poder ficar uma coisa proporcional em todos os lugares, né? Todos os pontos que a gente for fazer, tá? Então, a gente vai desenhar como se fosse uma cruz. Horizontal é sempre o x, vertical é sempre o y. Marcar os pontinhos lá, beleza? Só isso, tá pronto o seu plano cartesiano, ok? Então, aqui, ó, eu quero 5 quartos, né? Então, a gente vai pegar a nossa queridinha e vou fazer lá no 5, né? Porque é o eixo do x primeiro, sempre. E vou fazer uma linha pontilhada, ó. Vou fazer pra cima. Por quê? Porque eu quero 4. 4 tá em cima, tá bom? Se fosse menos 4, seria pra baixo. Bom, vou fazer essa linha pontilhada, não tem problema dela passar, tá? Não tem problema nenhum, isso não vai interferir em nada pra gente. E também vou fazer uma linha, ó, no 4 aqui, ó. Tá vendo que esses dois pontos aqui, ó, se encontraram, né? O 5 e o 4. Quando eles se encontram, eles vão formar um par ordenado, ok? Então, eles vão formar o par ordenado A, certo? Então, isso aqui a gente chama de pares ordenados, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa com todos eles. Vou fazer o B, só que o B é menos 4 e 3. Então, tá aqui, menos 4, e o 3 tá aqui, tá? Então, eu também vou fazer linha pra cima. Fizemos o nosso ponto, vou botar lá a letrinha que corresponde a ele, ó. Letra B, ok? Na C, no ponto C, ele quer lá menos 3 e menos 7. Menos 3 tá aqui. Ah, tem problema da gente usar ele para todos os pontos? Para alguns pontos? Para 2, para 3? Não tem problema nenhum, tá? Eu vou usar menos 3 e menos 7. Então, eu vou fazer essa linha para baixo.
Então, aqui marquei nosso pontinho. É interessante vocês sempre colocarem essa bolinha, tá? Que é pra identificar que ali tá o encontro dos dois números, ok? Ponto C. Certo? Tranquilo? Bom, o ponto D, ele é um caso específico, tá? Por que é um caso específico? Eu tenho aqui no meio, né, do encontro dos dois eixos, eu tenho também um ponto, certo? Só que é o ponto que normalmente não vai aparecer. Eu tenho ponto zero. Tenho o número zero, desculpa. Beleza? Aqui, ó, o ponto D, ele tá me falando que ele está no 0 e menos 4. 0 no X e menos 4 no Y, certo? Então, o que que eu vou colocar? O menos 4 a gente vai marcar, ó, aqui, tá? Se eu marcando aqui, ó, marquei no menos 4, certo? Só que eu marquei no eixo da abscissa, né? No eixo do X. Então, eu vou ter o ponto, vou construir um novo ponto aqui, tá? Aqui eu vou ter um ponto F, né? Ou seja, se tá no X, o X vai vir primeiro, né? Menos 4 e 0. Tá? Eu fiz um novo ponto aqui. Beleza? A gente marcando esse ponto D aqui, ó. 0 menos 4. Menos 4 tá no Y. Beleza? Então, não tá pra cima, tá pra baixo, né? A gente vai vir aqui, ó. Aqui tá meu ponto D. Tá? Ou seja, resumindo, você vai marcar aonde seu número tiver. Se seu número tiver no X, você marca no eixo do X. Se seu número tiver no Y, você marca no eixo do Y. Ok? O ponto é, ó. 5, 0. 5 tá no Y. Tá no X, desculpa. Certo? Então, eu vou marcar aqui, ó. Então, aqui meu ponto é. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, marcar aqui o ponto 6, né? Então, aqui, ó, seria um outro ponto também. Tá? Aqui seria o ponto 6, 0 e 6, tá? Então, aqui seria meu ponto G. Show de bola? Então, resumindo é isso, tá? A gente vai marcar os pontos, sempre o X primeiro, beleza? Cuidado para não trocar a posição que você for marcar aqui, por exemplo, 5 quartos. Aí eu peguei o 5 no Y e não peguei no X. Cuidado para não fazer isso que tá errado, tá bom? Só isso. Nesse primeiro exemplo, claro. Agora, esse exercício aqui, ele me deu as coordenadas e pediu pra gente marcar, tá? Só que vai ter exercício que ele vai me dar o desenho pronto e vai me pedir as coordenadas. Que é esse caso aqui que eu já deixei prontinho pra gente adiantar, tá? Então, ele me deu esse desenho pronto, certo? E me pediu as coordenadas. Aqui eu já montei, mas eu vou explicar como eu cheguei ali, tranquilo? Então, aqui, ó, a gente tem o ponto A. O ponto A, no eixo do X, ele tá com quem? 3 e tá se ligando com o 5, certo? Então, por esse motivo que ficou ponto 3, 5. Ponto B. Ponto B tá no eixo do Y, né? Se tá em cima da reta, lembra que é aquele número que a gente vai colocar lá. Beleza? Então, o meu Y vale 3, meu X vai valer 0. Então, aqui ficou, ó, 0, 3. Tranquilo? Meu ponto C. Quem tá no X com ele? Menos 4. Quem tá no Y? Menos 5. É só você ir olhando e acompanhando e escrevendo primeiro o X, depois o Y, tá? Ponto D. O menos 8 tá no X. Tá aqui, ó. Tá? Menos 8, meu ponto D. Se tá em cima do eixo, ele tá se ligando aquele número que ele tá representando ali com o 0. Então, é menos 2 e 0, tá? Ponto E. 6 e menos 9. 6 no X, menos 9 no Y. Tá tranquilo? Se ele me der o desenho pronto, ele vai me pedir para eu fazer isso aqui, tá? Ou ele pode me dar todos esses pontinhos, essas linhas, né, pontilhadas de azul, e não me dar as letras. E me dá isso aqui,
as coordenadas, né, para poder eu colocar as letras no lugar correto, tá? Também é a mesma forma de fazer. Só ir olhando o número e a letra que corresponde nos pares ordenados, ok?